Meu nome é Carlos da Montanha, 42 anos, mais de 20 rodando por esse Brasilzão. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Vamos fazer esse vídeo ainda mais incrível juntos. Vocês que acompanham o canal já me conhecem. Sou daqueles caminhoneiros raiz que respira o cheiro de diesel e tem a buzina no sangue. Mas hoje não vou falar de frete, de pneu furado ou de fiscalização. Hoje vou contar uma história que doeu mais que rodar 1000 quilômetros com suspensão quebrada. Era para ser só um dia em casa depois de 15 dias na estrada. Mas o que eu vi destruiu tudo que eu tinha construído nesses anos todos. Vinha puxando carga do Ceará pro Piauí. Frete bom, pagamento em dia. Nessa vida de boleia, a gente aprende a valorizar cada momento em casa, cada abraço da mulher, cada café feito com carinho. Já fazia tempo que eu e a Patrícia estávamos completando mais um ano de casados e eu queria fazer uma surpresa. Deixei a data de volta pro fim de semana, mas consegui adiantar a entrega. Coloquei um embrulho no porta-luvas, um cordãozinho de ouro que ela sempre ficava admirando nas vitrines quando passava no shopping. Rapaz, eu estava feliz demais. O coração quase pulando para fora do peito. Como se eu fosse um moleque indo pro primeiro encontro. Estacionei o caminhão no pátio mais cedo, nem avisei ninguém. Queria ver a cara de espanto dela quando eu aparecesse na porta de casa fora de hora. Peguei um táxi, ainda passei numa floricultura e comprei umas rosas vermelhas. Gastei uma nota, mas mulher merece essas coisas, né não? Quando o táxi parou na frente da minha casa em Fortaleza, estava tudo normal por fora. Cortina fechada, portão trancado. Era 3 da tarde, um calor danado em Fortaleza. Paguei o motorista e fiquei ali parado olhando para o lugar que eu tanto sonhava quando estava dirigindo sozinho na madrugada. Abri o portão devagarinho com a minha chave, já imaginando a surpresa. Ia entrar na ponta do pé, deixar as flores na mesa, chamar ela de algum lugar. Foi aí que escutei um barulho estranho vindo lá de dentro. Risada de homem. Meu coração gelou na hora. Sabe quando seu corpo todo sabe de algo antes mesmo da sua cabeça entender? Foi assim. Fui chegando devagar. Como quem não quer fazer barulho. A janela da sala estava com a cortina meio aberta. Dava para ver um pedaço do sofá. E foi ali, parceiro. Naquele mesmo sofá que eu tinha comprado com tanto sacrifício, que eu vi a Patrícia nos braços de outro homem. Os dois ali na maior intimidade, na minha casa, no meu território. O cara era conhecido da região. Um tal de Ricardo, mecânico de uma oficina perto do posto. Casado também, pai de família. O mundo caiu. Senti como se tivesse levado uma pancada na nuca. As flores escorregaram da minha mão e caíram no chão. Fiquei parado sem conseguir me mexer, vendo pela fresta da janela tudo aquilo que nunca imaginei. A mulher que eu amava, que eu sustentava com meu suor na estrada, estava ali traindo minha confiança, acabando com nossa história. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado. Podia ter entrado, feito um escândalo partido para cima do sujeito. Mas algo dentro de mim dizia para segurar a onda, não me rebaixar, não mostrar que estava destruído. Engoli seco, respirei fundo, dei meia volta e saí dali sem fazer barulho. Voltei pro pátio a pé mesmo, andando como um zumbi pelas ruas de Fortaleza. O presente ainda no bolso pesando 1 tonelada. O celular tocou umas 2 vezes. Era ela, provavelmente ligando para saber onde eu estava. Quando voltaria para casa, fingindo que estava com saudade. Não atendi, deixei tocar. Quando cheguei no pátio, os colegas perceberam que tinha algo errado. E aí, Carlos, não ia ficar em casa hoje? Um deles perguntou. Fiz que não com a cabeça. Mudança de planos, foi só o que consegui dizer. Subi na boleia do meu caminhão, tranquei a porta e fiquei olhando pro nada. Foi a noite mais longa da minha vida, deitado no beliche, sem conseguir dormir. A cena se repetindo na minha cabeça. 15 anos de casamento jogados fora, as promessas, os planos, tudo despedaçado. E enquanto a dor apertava o peito, outra coisa ia nascendo ali dentro. Um plano. Ela não ia sair dessa de graça. Não ia sentir na pele o que eu estava sentindo. Ia provar do mesmo veneno, mas do meu jeito. Essa história ainda estava só começando, meus amigos da estrada. E se você já passou por algo parecido, se segura aí que o que vem pela frente vai te mostrar que caminhoneiro pode ser manso, mas nunca é bobo. Amanheceu e eu já estava de volta na estrada. Peguei uma carga de retorno para Teresina, nem me importei com o valor do frete. Precisava era rodar, sentir o vento no rosto, deixar a poeira para trás. A imagem daquela cena não saía da minha cabeça, era como uma tatuagem feita a fogo nos meus pensamentos. Cada curva que o caminhão fazia, lá estava ela de novo, Patrícia nos braços de outro. O pior nem foi ver a traição, foi lembrar de tudo que eu fiz por ela nesses 20 anos de estrada.
Quantas vezes eu não virei à noite dirigindo só para poder mandar um dinheiro a mais no fim do mês? Quantas festas de aniversário dos sobrinhos eu perdi? Quantos natais sozinho na boleia, comendo marmita fria em algum posto perdido desse Brasil? E tudo por quê? Para construir um lar. Para dar para fazer a mulher que eu amava ter uma vida. O Volvo ia engolindo o asfalto e eu ali com o coração partido em 1000 pedaços. O celular não parava de Patrícia tentando falar comigo. As mensagens chegando uma atrás da outra. Amor, cadê você? Por que não avisou que ia voltar para a estrada? Tô preocupada. Preocupada? Tinha mais é que estar preocupada mesmo. Deixei no vácuo, ela que ficasse lá esperando resposta, igual eu fiquei esperando respeito todos esses anos. A BR-135 ia passando pela janela, aquela transnordestina que conheço como a palma da mão. O sol forte castigando o asfalto. Parei num posto para abastecer e comer alguma coisa. O Chico do Chapéu, dono do restaurante que todo caminhoneiro dessa região conhece, logo percebeu que tinha algo errado. Carlinhos, teu semblante está diferente, aconteceu alguma coisa? Quase abri o jogo ali mesmo, quase contei tudo, desabafei. Mas engoli seco. Essa dor era só minha por enquanto. Falei que era só cansaço mesmo, que a estrada estava me pegando. O velho Chico não insistiu, mas deixou claro que estava ali se eu precisasse conversar. Voltei para a boleia com um café preto na mão. Foi quando o celular tocou de novo, era ela. Dessa vez atendi, mas fiquei mudo, só ouvindo. Carlinhos, Carlinhos, você está aí? Por que saiu sem avisar? Achei que ia ficar em casa pelo menos um dia. A voz dela soava preocupada. Mas eu só conseguia pensar na falsidade. Como uma pessoa consegue trair e depois fingir que nada aconteceu? Como olhar nos olhos de quem te deu a vida inteira e mentir desse jeito? Respondi seco, sem emoção. Peguei uma carga de retorno, preciso trabalhar. Mas amor, nem avisou nada. Eu tinha preparado um jantar especial. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta. Frango com quiabo? Ela ainda tinha coragem de falar de comida enquanto eu dirigia 15 dias sem parar? Ela estava servindo banquete pro amante dentro da minha casa, no meu sofá. Senti o sangue ferver. Tenho que desligar, estou dirigindo. Desliguei sem esperar resposta. O telefone tocou mais algumas vezes, mas deixei tocar no vazio. A estrada ia passando, quilômetro após quilômetro, e minha cabeça a 1000 por hora. Não era só raiva o que eu sentia, era uma mistura de decepção, tristeza, humilhação. Eu, Carlinhos, respeitado por toda a praça, conhecido por ser um homem de palavra, estava sendo feito de bobo dentro da própria casa. Foi quando o plano começou a nascer na minha cabeça. Não ia me rebaixar, não ia fazer escândalo, não ia partir para a ignorância e me transformar num criminoso por causa de uma mulher que não soube valorizar o que tinha. Ia ser mais inteligente, mais calculista. Ela ia sentir na pele o que é ser traído, ia provar do mesmo veneno, mas do meu jeito. Na boleia de um caminhão, nas horas de solidão, a gente aprende a pensar, e muito. Tem motorista que escuta música, tem os que conversam no rádio, tem os que param em todo canto da estrada. Eu sempre fui dos que pensa, que analisa, que observa. E agora essa característica ia me servir para dar o troco. Ela ia sentir o gosto amargo da traição. Mas não ia ser uma traição qualquer. Ia ser calculada, planejada, pensada nos mínimos detalhes. Porque eu podia até ser um caminhoneiro simples, de mão calejada e pele queimada de sol. Mas burro eu nunca fui. Entreguei a carga em Teresina com a cabeça longe dali. O despachante até reclamou que eu estava desatento, que quase errei na documentação. Pedi desculpa e segui meu rumo. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Essa história era só minha por enquanto. Naquela noite, estacionei o caminhão num posto de beira de estrada e fiquei olhando as estrelas. Lembrei de quando conheci Patrícia há mais de 20 anos, numa festa de São João em Parnaíba. Ela toda bonita, com um vestido de quadrilha, eu já trabalhando como ajudante de caminhoneiro. Foi amor à primeira vista. Construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo, e agora estava tudo despedaçado. Chorei ali sozinho na boleia, onde ninguém podia me ver. Homem também chora, meus amigos. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Mas enxuguei as lágrimas e decidi. Essa história não ia terminar assim. Patrícia ia entender o que significa trair quem te ama de verdade. Ia sentir o mesmo aperto no peito, a mesma falta de ar, o mesmo desespero. Liguei o motor e segui viagem. A noite ia alta e a estrada parecia não ter fim, igual a dor que eu sentia. Mas agora tinha um objetivo, um plano se formando, e isso me dava forças para seguir em frente.
Porque na estrada da vida, meus amigos, quem não tem direção acaba perdido no acostamento. E eu, Carlinhos, podia estar ferido, mas ainda sabia muito bem para onde estava indo. Passei quase 2 semanas rodando sem parar, aceitando qualquer frete que aparecia. Tocantins, Maranhão, Piauí, ia para onde o trabalho chama. Minha cabeça estava funcionando que nem motor de caminhão novo. Por fora, tudo normal, por dentro planejando cada detalhe do que ia fazer. Muita gente pensa que caminhoneiro é só um brutão que dirige, mas quem roda esse mundão sabe que a estrada ensina mais que qualquer escola. Patrícia continuava me ligando, mandando mensagem. Eu respondia pouco, só o básico. Mandava o dinheiro na conta como sempre fiz, fingia que nada tinha acontecido. Ela chegou a perguntar se estava tudo bem, dizia que eu estava diferente. Eu só respondia que era o cansaço, que o trecho estava pesado, que logo voltaria para casa. Tudo mentira. Estava juntando informação, coletando prova, amarrando as pontas. Comecei a prestar atenção nas redes sociais dela. Nunca fui muito chegado nessas coisas de internet, mas agora estava de olho em tudo. Foi assim que descobri quem era o tal sujeito. O nome dele era Roberto, um mecânico de uma oficina perto de casa. Era casado também, pai de um menino de uns 8 anos. Nas fotos sempre com a família, sorrindo, mas nas horas vagas, enfiado no meu sofá com a minha mulher. Um dia estacionei o caminhão num posto de Teresina e fiquei olhando as fotos do tal Roberto. Tinha endereço da oficina, nome completo, tudo ali fácil de achar. A raiva subia de novo, mas eu respirava fundo, não ia fazer besteira, ia ser mais esperto que ele. Descobri que a esposa dele, Clara, tinha um mercadinho na cidade. Uma mulher bonita, trabalhadora, pelo jeito, e que não merecia o que estava acontecendo, igual a mim. Foi quando a segunda parte do plano veio na minha cabeça. Voltei para Fortaleza 3 dias depois com uma carga de ração. Entreguei tudo certinho e, em vez de ir para casa ou pro pátio, fui direto pro tal mercadinho. Estacionei o caminhão numa rua lateral e fui a pé, o coração batendo forte, a garganta seca. Não é fácil chegar e contar para uma mulher que o marido dela está traindo com a sua esposa. O mercadinho era pequeno, mas arrumadinho. Clara estava no caixa atendendo uma senhora. Esperei num canto fingindo que estava olhando umas mercadorias. Quando a cliente saiu, cheguei mais perto. Ela me olhou com aquele sorriso comercial de quem atende bem os fregueses. Não vou mentir para vocês, foi difícil. As palavras travaram na garganta. Como se conta uma coisa dessas? Comecei devagar, me apresentei. Falei que era caminhoneiro. Fui rodeando o assunto até não ter mais jeito. Tive que dar a real. Vi os olhos dela se enchendo de lágrimas enquanto eu contava. Mostrei as provas que tinha, as mensagens, as fotos que eu tinha tirado escondido da janela da minha casa. Ela não queria acreditar, mas no fundo já desconfiava. Disse que o Roberto anda estranho há meses, chegando tarde, inventando desculpa de serviço extra na oficina. Clara chorou, mas não fez escândalo. Parecia uma mulher forte, daquelas que a vida já ensinou a engolir choro. Perguntou por que eu estava contando aquilo, o que eu queria. Foi quando expliquei meu plano. Não queria só terminar com Patrícia. Queria que ela sentisse o gosto amargo da traição. Queria que ela sofresse o mesmo que eu estava sofrendo. E para isso precisava da ajuda de Clara. No começo, ela hesitou. Disse que não ia conseguir fingir, que não era atriz. Mas quando falei dos detalhes de como tínhamos sido feitos de bobos, a raiva também acendeu nos olhos dela. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte num restaurante fora da cidade para acertar os detalhes. Voltei pro caminhão com o coração mais leve. Pela primeira vez desde que vi aquela cena horrível, senti que estava no controle da situação. Não era mais o coitado. Era o cara com um plano. Naquela noite, estacionei o caminhão no pátio de sempre. Os colegas vieram conversar, perguntar das viagens, contar causos. Agi normal, como se nada tivesse acontecendo. Um deles até perguntou se eu não ia para casa ver a patroa. Falei que ia no dia seguinte, que estava cansado demais. Dormi na boleia mesmo, como sempre fiz. Só que dessa vez os sonhos não eram com Patrícia, eram com o plano que estava armando. A vingança ia ser servida bem devagar, no capricho. No outro dia, me arrumei melhor que o normal. Passei no barbeiro, aparei a barba, coloquei uma camisa boa que eu guardava para ocasiões especiais. Um colega até brincou perguntando se eu ia me casar de novo, se ele soubesse. Encontrei Clara no restaurante combinado, na beira da estrada que sai de Fortaleza. Ela também tinha se arrumado, era mais bonita pessoalmente que nas fotos. Sentamos numa mesa afastada e começamos a traçar o plano. A ideia era simples. Íamos fingir que estávamos tendo um caso.
Nada de agarramento nem beijo na boca. Não era disso que se tratava. Era só para mostrar para os outros que a gente estava junto, que tinha alguma coisa acontecendo e deixar a cidade falar, deixar o falatório correr solto até chegar nos ouvidos da Patrícia e do Roberto. Primeira parte do plano. As fotos. Clara pegou o celular e tirou umas selfies comigo ali mesmo dentro do mercadinho. Eu até sorri, coisa que não fazia há tempos. Depois saímos e tiramos mais algumas na frente, como se tivéssemos numa saída casual. Ela postou tudo nas redes sociais com aquelas legendas cheias de mistério que mulher sabe. Novos tempos, novos recomeços. A vida nos surpreende quando menos esperamos. Naquela mesma tarde, liguei para Patrícia dizendo que ia ficar mais uns dias fora, que tinha pegado um frete urgente para Parnaíba. Ela ficou toda manhosa no telefone, dizendo que estava com saudade, que queria me ver. Engoli a raiva e fiz que nem ator de novela. Estava morrendo de saudade, mas que o trabalho não podia esperar. Falei que voltaria logo, que era só mais essa viagem. Na verdade, fiquei em Fortaleza mesmo. Estacionei o caminhão num pátio diferente do habitual, onde ninguém me conhecia, e comecei a me encontrar com Clara em lugares estratégicos da cidade. Um dia era no shopping, outro numa lanchonete popular, outro na porta da igreja depois da missa de domingo, sempre em locais onde tinha muita gente conhecida, onde o povo gosta de reparar na vida alheia. Clara era esperta, sabia fazer a parte dela sem exagero. Não era aquela coisa de mulher oferecida, vulgar. Era sutil, elegante, um toque no braço durante a conversa, uma risada mais alta quando eu falava alguma coisa, aquele jeito de olhar que mulher tem quando está interessada num homem. Pequenos detalhes que qualquer um que estivesse olhando ia notar na hora. O plano foi tomando forma devagar. As fotos circulando nas redes, nós dois aparecendo juntos pela cidade. Não demorou para começar o burburinho. Fortaleza não é uma cidade pequena, mas o mundo dos caminhoneiros é, e o dos mecânicos também. Logo, os amigos do Roberto começaram a comentar, as vizinhas da Patrícia a cochichar. Era questão de tempo até a bomba explodir. Uma noite, estacionei o caminhão num posto de gasolina da BR-222, aquele que tem aquele restaurante bom de comida caseira. Clara veio me encontrar. Sentamos numa mesa bem visível, pedimos uma comida e ficamos lá conversando por mais de 2 horas. Não era só fingimento, não. A gente realmente se dava bem, tinha assunto, conseguia até rir em meio a toda aquela situação doída. Ela me contou da vida dela com o Roberto, de como tinha lutado para construir o mercadinho enquanto ele trabalhava na oficina, do filho deles, um menino esperto que era o orgulho da família, de como tinha percebido que algo estava errado nos últimos meses, mas não queria acreditar que era traição. Eu contei da minha história com a Patrícia, dos anos na estrada, dos sonhos que a gente tinha de comprar um sítio quando eu me aposentasse. Era estranho dividir essas coisas com uma desconhecida que agora fingia ser minha namorada, mas de certa forma, Clara entendia a minha dor melhor que qualquer um. Ela estava passando pela mesma coisa. A traição deixa uma marca diferente na alma da gente. É como uma cicatriz que só quem tem uma igual consegue entender de verdade. Naquela noite, quando nos despedimos no estacionamento do posto, um colega caminhoneiro passou por nós. Era o Bigode, um parceiro antigo de estrada que conhecia bem a Patrícia. Ele deu aquele sorriso malicioso. Fez um comentário sobre eu estar bem acompanhado. Fingi uma risada sem graça e apresentei a Clara como uma amiga especial. Sabia que em menos de 24 horas a notícia já teria rodado todo o pátio de caminhões e de lá chegado aos ouvidos da minha mulher. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, Patrícia me ligou. A voz dela estava diferente, meio trêmula, como quem está segurando o choro ou a raiva. Quis saber onde eu estava, porque não tinha voltado para casa ainda, se o frete tinha demorado mais que o previsto. Respondi com calma como se nada tivesse acontecendo. Ela então soltou a bomba. Tinha ouvido falar que eu estava sendo visto com uma mulher pela cidade. Queria saber se era verdade. Dei uma risada curta. Disse que não devia satisfação, que estava só aproveitando a vida. Ela insistiu, a voz já alterada. Perguntou quem era a mulher, o que eu estava fazendo. Foi quando joguei a isca. Falei que era só uma amiga, dona de um mercadinho, que estava me fazendo companhia nesses dias de solidão. O silêncio do outro lado da linha foi mais forte que qualquer grito. Patrícia sabia exatamente de quem eu estava falando. Ela conhecia a Clara, já tinha comprado no mercadinho dela. E o pior, sabia que Clara era a esposa do Roberto. Desliguei dizendo que precisava trabalhar, que conversaríamos depois. O plano estava funcionando melhor do que eu esperava. A essa altura tenho certeza que ela já estava ligando pro amante, contando tudo, perguntando o que estava acontecendo. A confusão estava armada. Naquela tarde me encontrei com Clara de novo.
Contei da ligação, de como Patrícia tinha ficado abalada. Ela sorriu, disse que Roberto tinha chegado em casa uma pilha, querendo saber com quem ela estava saindo, que tinha ouvido comentários na oficina. O plano estava funcionando dos dois lados. Decidimos intensificar ainda mais. Clara me convidou para ir na festa de aniversário do filho dela no fim de semana. Era o cenário perfeito. Toda a família reunida, os amigos da criança, os vizinhos e nós dois juntos como se fôssemos um casal. Era cruel, eu sei, mas não mais cruel do que o que tinham feito com a gente. Compramos um presente juntos pro menino, um carrinho de controle remoto daqueles que todo moleque sonha em ter. Embrulhamos caprichado, com cartão assinado pelos dois. No dia da festa cheguei no meu caminhão todo lavado, de roupa nova, cabelo cortado. Parecia que estava indo num encontro de verdade. A festa foi na casa de Clara mesmo, o quintal todo decorado, as crianças correndo para todo lado, os adultos conversando em rodinha. Quando entramos juntos, braços dados, senti todos os olhares em cima da gente. As conversas diminuíram, os cochichos aumentaram. Era exatamente o que queríamos. Roberto estava lá, claro, era o pai do aniversariante. Quando me viu entrando com a mulher dele, o sangue subiu na cara. Pensei que ele fosse partir para cima, fazer um escândalo, mas Clara já tinha avisado. Se ele fizesse qualquer cena, ela contaria na frente de todo mundo sobre a traição dele com a Patrícia. Então ele ficou ali engolindo seco, com cara de quem comeu e não gostou. E eu fingindo que nem percebia o clima pesado, entregando o presente pro menino, sendo simpático com todo mundo, agindo como se fosse o novo namorado da Clara. Foi a tarde mais estranha da minha vida, mas também a mais gratificante. Desde que tinha descoberto a traição pela primeira vez, senti que tinha retomado o controle da situação. Não era mais o coitado, o traído, o otário. Era o cara que estava dando o troco na mesma moeda, sem baixaria. Quando a festa acabou, levei Clara para casa, sempre na frente de todo mundo. Nos despedimos com um abraço demorado e um beijo no rosto, bem na porta da casa dela. Roberto observava tudo de dentro, provavelmente mordendo a língua de raiva. Voltei para o caminhão com a sensação de missão cumprida. A semente estava plantada, agora era só esperar os frutos. O negócio começou a pegar fogo depois daquela festa do filho da Clara. A cidade inteira já estava comentando sobre a gente. Não tinha como esconder mais nada. Todo mundo já sabia que o Carlos caminhoneiro estava saindo com a Clara do mercadinho, mulher do Roberto mecânico. Os boatos corriam mais rápido que caminhão em descida com freio solto. Decidi que era hora de aparecer mais com a Clara, não só em lugares escondidos, mas bem na cara de todo mundo. No domingo fui com ela na missa da igreja matriz. Entramos juntos, sentamos no meio do povo. Na saída, fizemos questão de cumprimentar todo mundo como se fôssemos um casal de verdade. Passamos na padaria, tomamos café na praça. Fortaleza é grande, mas tem alma de cidade pequena nessas horas. Todo mundo se conhece, todo mundo repara. No posto do sol, aquele da entrada da cidade que todo caminhoneiro conhece, fiz questão de abastecer o caminhão com a Clara do meu lado. Conversei com os frentistas, com os outros motoristas, sempre apresentando ela como minha amiga especial. Ela entrou no jogo direitinho, sorria, tocava no meu braço, agia como uma mulher apaixonada. No fundo, a gente até se divertia com a situação. Em meio a tanta dor, era um alívio poder dar risada de alguma coisa. A Clara era uma boa companhia. Diferente da Patrícia, ela não ficava reclamando da vida de caminhoneiro. Não implicava com o cheiro de diesel nas minhas roupas. Não se incomodava com as ligações no meio da noite. Pelo contrário, parecia admirar o que eu fazia. Disse que sempre respeitou os caminhoneiros, que sabia que a gente era o sangue que fazia o Brasil pulsar. Uma mulher dessas merecia coisa melhor que um marido traidor. Naquela mesma semana, levei ela numa churrascaria que tem na beira da estrada, onde os caminhoneiros costumam parar. O dono, seu Joaquim, me conhecia há anos. Quando entrei com a Clara, ele arregalou os olhos. Sabia muito bem que eu era casado com a Patrícia, mas não falou nada, só deu aquele sorriso de canto de boca. Pedimos uma picanha, uma cerveja e ficamos lá conversando até tarde. Enquanto isso, a Patrícia não parava de me ligar. O celular parecia que ia pegar fogo. Quando eu atendia, ela vinha com um monte de perguntas. Onde eu estava, com quem estava, por que não voltava para casa? Respondia tudo por cima. Dizia que estava trabalhando, que a vida estava corrida. Ela não engolia a história, claro, já devia saber de tudo, mas queria ouvir da minha boca. Um dia não aguentou mais e explodiu no telefone. Começou a gritar, perguntando se eu estava traindo ela com a Clara, que todo mundo na cidade estava falando, que ela estava passando vergonha. Foi aí que joguei a bomba. Com a voz mais calma do mundo, respondi que só estava me divertindo, igual ela.
O silêncio do outro lado da linha foi tão grande que, por um momento, achei que a ligação tinha caído. Depois ela começou a chorar, um choro nervoso, desesperado. Perguntou o que eu estava insinuando com aquilo. Se fez de desentendida, como se não soubesse de nada. Eu só repeti. Estava fazendo igual a ela, me divertindo com quem tinha vontade. Ela desligou na minha cara. Minutos depois, o celular tocou de novo. Era o Roberto. O mecânico estava nervoso, queria saber o que estava acontecendo entre eu e a mulher dele. Dei uma risada, disse que ele sabia muito bem o que estava acontecendo, que olhasse para o próprio rabo antes de vir tirar satisfação. Ele ameaçou, disse que ia me pegar na porrada, que eu estava destruindo a família. Desliguei sem responder. No dia seguinte, Clara me ligou toda nervosa. Roberto tinha chegado em casa furioso, quebrado algumas coisas, feito um escândalo na frente do filho, acusou-a de estar traindo com o caminhoneiro. Disse que todo mundo na cidade estava falando. Clara jogou na cara dele que sabia de tudo sobre ele e a Patrícia. Foi uma briga feia. Ela acabou pegando o menino e indo dormir na casa da mãe. A coisa estava ficando séria demais. Por um momento pensei em recuar, em contar a verdade para Clara. Dizer que a gente devia parar com aquela vingança antes que alguém saísse machucado de verdade. Mas quando lembrava da cena da Patrícia com o Roberto no meu sofá, a raiva voltava com tudo. Eles não pensaram nas consequências quando decidiram trair. Por que eu deveria pensar agora? Continuamos com o plano. Clara voltou para casa depois que Roberto pediu desculpas, jurou que ia mudar, que amava ela e o filho. Ela fingiu que acreditou, mas continuou me encontrando escondido. Não era mais por vingança, era porque a gente tinha virado amigo mesmo. Nos apoiávamos nessa situação maluca. A cidade fervia com a história. Os caminhoneiros no pátio não falavam de outra coisa. O Carlos, que sempre foi exemplar, casado há tantos anos com a mesma mulher, agora estava saindo com a mulher do mecânico. E o mecânico, por sua vez, tinha um caso com a mulher do Carlos. Era novela mexicana em pleno Ceará. Patrícia tentou falar comigo mais algumas vezes. Numa delas estava claramente bêbada, chorou, implorou, disse que me amava, que não sabia o que tinha acontecido comigo. Em nenhum momento admitiu a traição. Parecia que na cabeça dela o errado da história era eu. Isso só aumentava minha vontade de seguir com o plano até o fim. Clara e eu combinamos de ir num forró famoso da cidade no sábado à noite. Era um lugar que todo mundo frequentava, inclusive o pessoal da oficina onde o Roberto trabalhava. Certeza que no dia seguinte a história estaria na boca do povo. Me arrumei todo, botei uma camisa nova, passei perfume. Quando cheguei no mercadinho para buscar ela, Clara estava linda, vestido vermelho, cabelo arrumado, maquiagem caprichada. Por um momento esqueci que aquilo tudo era fingimento. O forró estava lotado, música alta, gente dançando, cerveja gelada. Entramos de mãos dadas, cumprimentando todo mundo no caminho. Vi alguns conhecidos, outros caminhoneiros, fregueses do mercadinho dela. Todos olhavam com aquela cara de quem está vendo algo que não devia. Dançamos a noite toda. Clara sabia dançar forró, que era uma beleza. Me levava, me guiava, não deixava eu fazer feio. Rimos muito, bebemos um pouco, fingimos ser o casal mais feliz daquele salão. No meio da noite, um dos amigos do Roberto apareceu. Ficou nos encarando de longe com cara de poucos amigos. Certeza que no dia seguinte já estaria contando tudo pro mecânico traidor. Quando voltamos, já era quase madrugada. Deixei Clara na porta de casa e voltei pro pátio onde tinha estacionado o caminhão. Estava cansado, mas com a sensação de dever cumprido. O plano estava funcionando melhor do que eu esperava. Patrícia devia estar subindo pelas paredes de ciúme. Roberto também. Os dois que me traíram agora estavam provando o próprio veneno. No dia seguinte, logo cedo, recebi uma mensagem da Clara. Roberto tinha chegado em casa de madrugada completamente bêbado. Fez o maior escândalo. Disse que todo mundo na oficina estava tirando onda com ele por causa da mulher que estava saindo com um caminhoneiro. Ameaçou bater nela, mas o filho acordou com a gritaria e ele acabou se acalmando. Clara estava com medo, pensando em ir para casa da mãe de novo. Falei para ela ficar tranquila, que Roberto era só um fanfarrão, que não ia fazer nada, mas no fundo também estava preocupado. A vingança estava ficando perigosa demais. Era hora de dar um jeito nessa história, de colocar um ponto final nesse teatro todo. Foi aí que decidi. Ia confrontar a Patrícia cara a cara. Ia jogar na mesa tudo o que sabia, fazer ela admitir a traição, mostrar que eu não era otário, e depois seguiria minha vida longe dela. Longe daquela cidade que agora só me trazia lembranças ruins. Mandei mensagem para ela pedindo para conversar. Disse que precisávamos acertar as coisas, que não dava mais para continuar daquele jeito. Ela respondeu na hora, toda ansiosa.
dizendo que também queria muito conversar, que a gente precisava salvar nosso casamento. Mal sabia ela que não tinha mais casamento nenhum para salvar. O confronto estava marcado, e dessa vez eu não ia recuar. Não demorou nem 2 dias depois daquele forró e a bomba estourou. Estava eu ali quieto no meu canto fazendo a manutenção do caminhão no pátio da transportadora. Era um domingo de manhã, sol quente daquele jeito que só o Nordeste sabe fazer. Tinha acabado de trocar o óleo, estava com a mão toda suja de graxa, suando que nem um condenado. Foi quando vi aquele carro conhecido entrando no pátio. Um Onix vermelho que eu mesmo tinha comprado para Patrícia no ano passado. Meu coração deu um pulo, sabia que a hora da verdade estava chegando. Continuei o que estava fazendo fingindo que nem tinha visto. Mas por dentro, rapaz, estava fervendo mais que motor em subida longa. Ela estacionou perto da guarita e veio vindo na minha direção. De longe já dava para ver que estava com os olhos inchados de tanto chorar. Vestido simples, cabelo preso, sem maquiagem, bem diferente da mulher arrumada que eu tinha flagrado com o Roberto naquele dia. Os outros caminhoneiros que estavam no pátio logo perceberam o clima, foram se afastando devagar, dando espaço, mas ficando por perto o suficiente para não perder nada da confusão. Notícia corre rápido em pátio de caminhão. Todo mundo já sabia da história. Patrícia chegou perto, os olhos já marejados. Começou a falar baixinho, perguntando por que eu estava fazendo aquilo com ela. Por que estava saindo com a Clara, se não pensava na nossa história, nos nossos anos juntos. Falava e chorava ao mesmo tempo, fazendo aquela cena que mulher sabe fazer quando quer dobrar um homem. Fiquei quieto, só ouvindo. Limpei as mãos num pano velho, fechei o capô do caminhão bem devagar. Ela continuava falando cada vez mais alto que me amava, que tudo podia ser resolvido, que a gente precisava conversar. Então ela soltou a pergunta que eu estava esperando, quis saber se era verdade que eu estava tendo um caso com a Clara, se eu estava traindo ela. A palavra traindo saiu da boca dela como se fosse a coisa mais absurda do mundo, como se ela fosse uma santa, como se nunca tivesse feito nada de errado. Foi aí que não aguentei. Olhei bem nos olhos dela e soltei tudo de uma vez. Perguntei se ela tinha moral para falar em traição, se ela tinha vergonha na cara de vir me cobrar fidelidade. Disse que ela tinha rasgado qualquer respeito que eu tinha no sofá da nossa casa com o Roberto. O rosto dela mudou na hora, ficou branca que nem papel. Tentou negar, disse que eu estava louco, que não sabia do que eu estava falando, mas os olhos dela entregavam tudo, culpa pura. Contei então que tinha visto tudo naquele dia, que tinha voltado mais cedo para fazer uma surpresa, que tinha visto ela com o mecânico na nossa casa, que desde aquele dia meu coração tinha virado pedra. Ela caiu no choro de vez, um choro desesperado de quem sabe que foi pega no pulo. Começou a se explicar, dizendo que tinha sido só uma vez, que tinha sido uma fraqueza, que o Roberto tinha insistido tanto, as desculpas de sempre de quem trai e é descoberto. Por um momento quase senti pena. 20 anos de história não se apagam assim. Mas aí lembrei de tudo que tinha passado nessas semanas. A dor, a humilhação, as noites sem dormir na boleia. Ela não tinha pensado em nada disso quando estava nos braços do mecânico. Perguntei então se ela queria mesmo conversar. Ela fez que sim com a cabeça, enxugando as lágrimas. Foi quando soltei a bomba. Perguntei se tinha gostado de sentir o gosto do próprio veneno, se tinha gostado de saber que o marido estava saindo com outra mulher. Se tinha gostado de ser traída como ela me traiu. Ela ficou confusa por um momento, depois entendeu tudo, que eu e Clara tínhamos armado aquilo tudo, que era só um plano para fazer ela sentir o que eu senti. A ficha caiu de uma vez. Começou a gritar então, dizendo que eu era cruel, que tinha brincado com os sentimentos dela, que isso não se fazia. Eu só dei risada, uma risada sem graça de quem está cansado demais para se importar. Perguntei se ela tinha pensado nos meus sentimentos quando estava com o Roberto na nossa cama. O pessoal do pátio já tinha se juntado em volta, assistindo tudo como se fosse novela das 8. Eu não ligava que vissem mesmo, que ouvissem tudo. Não tinha mais nada a esconder. Patrícia tentou me abraçar, dizendo que podíamos superar aquilo, que tinha sido um erro, que me amava de verdade. Afastei ela com o braço, disse que não tinha mais volta, que acabou, que eu preferia passar o resto da vida sozinho na boleia do que voltar para uma mulher que não respeitava o próprio marido. Ela caiu de joelhos no chão de terra do pátio, sujando o vestido todo, chorando que nem criança. Uma cena forte que até me apertou o peito, mas fiquei firme.
Homem que é homem não volta atrás quando toma uma decisão dessas. Disse para ela se levantar que estava fazendo papel de boba na frente de todo mundo, que fosse para casa, que eu passaria lá nos próximos dias para pegar minhas coisas, que o apartamento podia ficar para ela, que eu não queria mais nada daquela vida. Ela se levantou devagar, os olhos vermelhos, o rosto todo manchado de lágrimas e poeira. Perguntou se eu não ia mesmo perdoar ela, se 20 anos não valiam uma segunda chance. Respondi que uma traição não se perdoa, se esquece. E que eu não conseguiria esquecer nunca. Virei as costas e comecei a andar em direção à lanchonete do pátio. Precisava de um café, de um tempo sozinho. Ela ficou lá parada olhando. Depois de um tempo, ouvi o barulho do carro dela dando partida e saindo. Os outros caminhoneiros vieram na minha direção. Uns batiam nas minhas costas, outros diziam que eu tinha feito certo, que homem não pode ser bobo. O Bigode, que era o mais velho da turma, sentou do meu lado na lanchonete e ficou quieto. Não precisava falar nada. A estrada ensina que às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. Naquela noite dormi pesado na boleia, como não dormia há semanas. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Não tinha mais mentira, não tinha mais fingimento, tudo estava às claras agora. No dia seguinte liguei para Clara, contei tudo o que tinha acontecido no pátio. Ela disse que Roberto também tinha descoberto a verdade, que tinha ficado furioso no começo, mas depois caiu num choro arrependido, que estava implorando perdão, dizendo que amava ela e o filho. Perguntei o que ela ia fazer. Clara ficou em silêncio por um momento, depois disse que não sabia ainda, que precisava pensar no filho, na família, no tempo investido, que talvez desse uma segunda chance, mas que nada seria como antes. Respeitei a decisão dela, cada um sabe onde o sapato aperta. Quanto a mim, já tinha decidido. Ia pegar minhas coisas e cair na estrada de vez. Não queria mais saber de Patrícia, de casa, de vida de casado. A estrada seria minha casa agora. O Brasil inteiro meu quintal. Passei na casa no dia seguinte quando sabia que Patrícia estaria trabalhando. Peguei minhas roupas, meus documentos, algumas lembranças que ainda valiam a pena. Deixei a aliança em cima da mesa junto com um bilhete. Seja feliz, eu vou ser. Quando fechei a porta daquela casa pela última vez, senti uma mistura de tristeza e alívio. Um capítulo da minha vida que se encerrava ali. Doía, claro que doía, mas a dor de ficar seria muito maior. Voltei para o pátio, joguei tudo na boleia e liguei o motor. Tinha um frete para Salvador me esperando. 1.500 quilômetros de estrada para pensar na vida, para curar as feridas. Antes de sair, o telefone tocou. Era Patrícia, implorando mais uma vez, dizendo que ia mudar, que podíamos recomeçar. Ouvi em silêncio e só respondi uma coisa, que às vezes o amor acaba, e que o nosso tinha acabado naquele sofá com ela nos braços de outro homem. Desliguei e joguei o caminhão na estrada. A vida que seguisse em frente como as rodas do meu bruto na BR, sem olhar para trás. Uma semana depois daquela cena no pátio, eu estava voltando de um frete de Teresina carregado de minério. A cabeça já estava mais assentada, mas o coração ainda doía quando lembrava de tudo. Nesse meio tempo, Patrícia não parou de me ligar, de mandar mensagem. Umas horas chorava, outras ameaçava, outras implorava. Mulher, quando quer reconquistar um homem, faz de tudo. Mas eu já tinha decidido, aquela página estava virada. Foi aí que pensei em fazer um acerto final. Não estava satisfeito com aquela conversa no pátio. Tinha muita coisa engasgada ainda, muita palavra presa na garganta. Queria olhar bem nos olhos dela, contar tudo o que sentia, fazer ela entender o tamanho do estrago que tinha feito na minha vida. E queria fazer isso num lugar onde eu me sentisse seguro, onde tivesse meus parceiros de estrada por perto. Liguei para ela numa terça-feira, pedi para encontrar no Posto do Nordestino, aquele bar de beira de estrada que todo caminhoneiro do Nordeste conhece. Disse que a gente precisava conversar direito, acertar os detalhes da separação, resolver as pendências. Ela aceitou na hora, achando que era uma chance de me reconquistar. O Posto do Nordestino é um lugar simples, mas acolhedor para o povo da estrada. Tem aquele restaurante com comida boa, aquela cerveja sempre gelada, e o nordestino dono do lugar, que conhece todo mundo pelo nome. Muita história de caminhoneiro já foi contada naquelas mesas de madeira, debaixo daquele telhado de zinco. Cheguei cedo e já avisei o nordestino que a conversa ia ser pesada. Ele entendeu na hora, me colocou numa mesa mais afastada, mas de onde dava para ver a entrada. Pediu para 2 seguranças ficarem de olho caso a coisa esquentasse. Naquela noite, vários colegas de estrada estavam por lá. O Bigode, o Zé do Caminhão, o Tião Baiano. Todos parceiros de longa data que já tinham ouvido a história toda. Quando Patrícia entrou no bar, parecia outra pessoa.
Estava toda produzida, cabelo feito, maquiagem, vestido novo, tentando me reconquistar pela aparência, como se o problema fosse esse. Os caminhoneiros nas outras mesas pararam a conversa por um momento. Todos sabiam quem ela era, o que tinha feito. Ela sentiu o peso dos olhares, mas veio direto na minha direção, fingindo não perceber. Sentou na minha frente com um sorriso nervoso, pediu uma água. Começou a falar de coisas banais, do tempo, da cidade, como se tivesse medo de entrar no assunto principal. Deixei ela falar por um tempo, tomei um gole de cerveja, respirei fundo e então cortei a enrolação. Falei para ela que tinha marcado aquele encontro por um motivo só. Queria que ela soubesse toda a verdade. Queria que ela entendesse o que tinha feito comigo, o tamanho da ferida que tinha aberto. E queria que ela soubesse de tudo sem meias palavras. Comecei contando do dia em que voltei mais cedo para casa, querendo fazer uma surpresa no nosso aniversário de casamento, de como vi ela com o Roberto pela janela, do choque, da dor, do mundo desabando, de como voltei para o caminhão sem dizer nada, com o coração em pedaços. Ela tentou interromper, negar, dar desculpas. Levantei a mão pedindo silêncio. Disse que não tinha terminado ainda, que queria que ela ouvisse tudo. Contei então do plano, de como encontrei a Clara, de como decidimos dar o troco na mesma moeda, que tudo aquilo que ela viu, que ouviu falar, que imaginou, era só uma encenação, que nunca houve nada entre eu e a Clara, além de uma amizade nascida da dor compartilhada, que tudo foi planejado para fazer ela sentir o que eu senti. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não era aquele choro manipulador de antes, era um choro de vergonha, de quem finalmente entende a gravidade do que fez. Ela então finalmente admitiu, confessou que sim, tinha me traído com o Roberto, que não foi só uma vez como tinha dito antes, que já durava alguns meses, que começou quando eu fazia aquelas viagens mais longas, quando ficava semanas fora, que se sentia sozinha, que ele deu atenção, que uma coisa levou a outra. Ouvi tudo em silêncio. Cada palavra era como uma faca enfiada no peito. Mas pelo menos agora era a verdade, sem mais mentiras, sem mais fingimento. Perguntei se tinha valido a pena, se jogar fora 20 anos de história por causa de uma aventura com um mecânico casado tinha compensado. Ela abaixou a cabeça sem responder. Não precisava, a resposta estava na cara dela. Contei então que a Clara tinha decidido dar uma segunda chance para o Roberto, que ela tinha pensado no filho, na família, no tempo investido, que talvez eles conseguissem reconstruir algo a partir das cinzas. Patrícia levantou os olhos esperançosa, achou que eu estava dando uma dica, que também considerava voltar. Cortei logo a esperança. Disse que cada um tem seu limite, e que o meu tinha sido ultrapassado sem volta, que não conseguiria mais olhar para ela sem ver a cena daquele dia, que preferia ficar sozinho pelo resto da vida, a voltar para uma relação sem confiança. Ela chorou mais forte. Os caminhoneiros das outras mesas fingiam não olhar, mas eu sabia que estavam acompanhando tudo. O nordestino passou por perto, perguntou se estava tudo bem, se precisava de algo. Fiz que não com a cabeça, aquela conversa eu precisava terminar sozinho. Patrícia tentou uma última cartada, falou do nosso passado, dos planos que tínhamos, do amor que sentíamos. Disse que podíamos recomeçar, que o tempo cura tudo, que o perdão liberta, todas aquelas frases feitas que a gente ouve quando alguém quer uma segunda chance depois de fazer besteira. Olhei bem nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que me encantaram há 20 anos atrás numa festa junina em Parnaíba. Aqueles olhos que vi tantas vezes me olhando com amor quando eu voltava da estrada. Os mesmos olhos que agora imploravam por perdão. Disse que sim, o tempo cura tudo, que sim, o perdão liberta, mas que algumas coisas quando quebram não têm conserto, que nosso casamento era uma dessas coisas, que ela sempre teria um lugar na minha memória, nos meus bons momentos, mas que não podia mais ter um lugar na minha vida. Levantei, paguei a conta e me despedi. Disse que ia seguir minha vida na estrada, que ia mandar os papéis do divórcio pelo advogado, que desejava que ela fosse feliz de verdade. Ela ficou sentada chorando baixinho, sem força para levantar ou para me impedir. Quando passei pelas outras mesas, os colegas caminhoneiros me olharam com respeito. Ninguém disse nada, mas todos entendiam. Na estrada a gente aprende que algumas cargas são pesadas demais para carregar, que às vezes é preciso descarregar e seguir viagem mais leve. O bigode levantou, me deu um abraço forte, daqueles que só homem que já sofreu sabe dar, sem palavras, só o gesto. O Tião Baiano me ofereceu uma carona até o pátio, mas preferi ir andando. Precisava sentir o ar da noite, colocar os pensamentos em ordem. Quando saí do bar, olhei para trás uma última vez. Patrícia ainda estava lá, sentada sozinha na mesa, o copo de água intocado na frente.
Uma mulher bonita que um dia eu amei mais que tudo na vida, agora apenas uma estranha. Alguém que passou pela minha história e seguiria por outro caminho. Voltei para o pátio caminhando devagar. A noite estava clara, cheia de estrelas, o tipo de noite que a gente vê muito na estrada quando está rodando de madrugada e para num acostamento qualquer para admirar o céu. Senti uma paz estranha, como se tivesse finalmente largado um peso que carregava há semanas. No dia seguinte, peguei um frete para São Luís, 2.015 quilômetros de distância. Quanto mais longe de Fortaleza, melhor. Precisava de novos ares, novas paisagens, novos horizontes. A estrada sempre foi minha melhor terapia, e agora seria minha casa de vez. Antes de partir, mandei uma última mensagem para Clara, agradecendo por tudo, desejando força na reconstrução da família dela. Ela respondeu com carinho, dizendo que eu sempre teria uma amiga no Ceará, se um dia quisesse voltar. Uma amizade improvável, nascida da dor, mas que tinha me ajudado a superar o pior momento da minha vida. Liguei o motor, ajustei os espelhos e entrei na BR. A estrada se abria à minha frente como um convite. Um caminhoneiro, seu caminhão e milhares de quilômetros pela frente. A vida continua, sempre em frente, como as rodas do meu bruto na BR, sem olhar para trás. Já se passaram 6 meses desde aquela noite no posto do Nordestino. 6 meses rodando por esse Brasil sem parar, pegando frete atrás de frete, conhecendo lugares novos, gente diferente. A estrada tem dessas coisas. Quanto mais você roda, mais você se encontra. É como se cada quilômetro fosse lavando a alma da gente, carregando um pouquinho da dor embora. Hoje estou aqui na boleia do meu Scania, parado num posto da BR-153, divisa de Tocantins com Pará. Acabei de entregar uma carga de soja e estou esperando o próximo chamado. O pôr do sol nessa região é uma coisa de Deus. O céu fica todo alaranjado, depois roxo, depois estrelado. É nesses momentos que a gente para pensar na vida, no que ficou para trás e no que ainda está por vir. Não vou mentir para vocês, parceiros da estrada, ainda dói pensar na Patrícia. 20 anos não se apagam assim do dia para a noite. Às vezes, acordo no meio da madrugada com a lembrança dela. Às vezes pego o celular para mandar uma mensagem por puro costume e lembro que não temos mais nada. É como perder um pedaço de você mesmo. Mas a dor já não é a mesma, já não sangra como antes. O divórcio saiu rápido, ela não contestou nada, não quis briga na justiça. Ficou com a casa, eu fiquei com o caminhão, que sempre foi meu parceiro fiel. Dividi o dinheiro que tinha na conta, dei a parte dela sem discussão. Não queria nada que me lembrasse daquela vida, daquela mentira que vivi por tanto tempo. Soube por amigos em comum que ela está morando com o Roberto agora. Pelo jeito, a Clara não deu a segunda chance que tinha. Acabou mandando ele embora de vez depois de pegar mais uma pulada de cerca. Homem que trai uma vez, trai sempre. É feito cachorro que pega a galinha, não tem jeito. Agora, os dois traidores estão juntos, construindo uma vida em cima de uma história que começou errada. Não desejo mal, mas também não acredito que vai dar certo. Falando na Clara, a gente ainda se fala de vez em quando. Ela vendeu o mercadinho, pegou o filho e mudou para Natal para ficar perto da família. Começou uma vida nova, longe das lembranças ruins. Mulher guerreira dessas que a vida não dói. Quem sabe um dia nossos caminhos não se cruzam de novo. Dessa vez sem planos de vingança, sem mágoas no meio. Só dois amigos que se conheceram na dor, mas que podem se reencontrar na alegria. Quanto a mim, estou seguindo meu rumo. A estrada virou minha casa de vez. Não tenho mais endereço fixo, não tenho mais rotina além das viagens. Carrego o Brasil nas costas e levo um pouco de mim em cada lugar que passo. Tem dias que é duro, que a solidão aperta, que dá vontade de ter alguém esperando em algum lugar. Mas tem dias que é libertador, sem cobranças, sem expectativas, sem decepções. Uma coisa que aprendi nessa fase da vida foi a cuidar mais de mim. Mesmo na boleia, comecei a carregar sempre uma garrafinha com chá, naqueles que minha avó me ensinou a fazer. Erva cidreira para acalmar os nervos depois de um dia puxado. Camomila para dormir melhor nas noites de insônia. Hortelã para digestão depois daquela comida pesada de posto. Esses remédios da natureza foram meus companheiros nas noites solitárias, me ajudando a manter o corpo são enquanto o coração ia cicatrizando. Se vocês tiverem curiosidade sobre esses chás que salvam a gente na estrada, deixei um link na descrição. Coisa simples, mas que faz toda a diferença quando você passa dias longe de casa, com o corpo cansado e a mente a mil. A boleia desse caminhão já viu de tudo. Já me viu chorar feito criança nas primeiras semanas depois da separação. Já me viu xingar o mundo inteiro em acessos de raiva, quando a lembrança da traição voltava forte demais.
Já me viu beber até cair em postos de estrada tentando afogar a mágoa. Mas também já me viu renascer pouco a pouco, dia após dia, quilômetro após quilômetro. É engraçado como a vida da gente muda num piscar de olhos. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu estaria aqui, sozinho, divorciado, sem casa, eu não acreditaria. Achava que tinha a vida toda planejada. Eu e Patrícia íamos envelhecer juntos. Comprar aquele sítio que tanto sonhamos, criar uns bichos, viver em paz. Mas a vida tem dessas viradas, e a gente só descobre do que é feito quando a tempestade chega. Descobri que sou mais forte do que pensava, que consigo recomeçar mesmo quando parece que o mundo acabou, que a dor passa, que a ferida cicatriza mesmo deixando marca. Descobri também quem são os amigos de verdade, aqueles que ficaram do meu lado nos momentos mais escuros, que me ouviram sem julgar, que me deram a mão quando eu mais precisava. O Bigode foi um desses, velho caminhoneiro raiz mesmo, daqueles que conhece cada buraco de cada estrada desse país. Foi ele que me acolheu nos primeiros dias, que me ofereceu um ombro para chorar, que me deu os melhores conselhos. Foi ele também que me incentivou a seguir em frente, a não me afundar, a não fazer besteira. Lembro dele dizendo: Carlos, a estrada é igual à vida. Tem curva, tem buraco, tem subida e descida. Mas se você souber dirigir, chega no destino. E o seu destino não é parar aqui nessa dor, é seguir viagem até encontrar a paz. E é isso que eu estou fazendo, seguindo viagem, um dia de cada vez, 1 quilômetro de cada vez, sem pressa, sem ansiedade, deixando o tempo fazer o trabalho dele, que é curar as feridas e trazer novas oportunidades. A mensagem que deixo para vocês, parceiros de estrada, é essa. Cuida de quem te espera em casa, valoriza quem fica acordado esperando você voltar, dá atenção, liga, manda mensagem, mostra que mesmo longe está pensando, porque a estrada é solitária e ninguém merece ser traído depois de tanto. Mas se mesmo assim a traição acontecer, como foi comigo, não se rebaixa, não faz papel de otário. Mostra que você tem valor, que você tem dignidade. Faz igual eu fiz, devolve na mesma moeda, mostra o que é sentir a dor da traição. E depois segue teu caminho de cabeça erguida, sem olhar para trás. Hoje eu sigo na estrada mais leve, mais sábio, mais forte. A ferida ainda está lá, mas já não sangra mais. Quem sabe o que o destino reserva mais para a frente? Talvez outra companheira, alguém que valorize um homem da estrada. Talvez a solidão por mais um tempo, até estar pronto para confiar de novo. Ou talvez apenas isso, eu, meu caminhão e essa estrada sem fim. O sol já se pôs completamente, as primeiras estrelas começam a aparecer no céu do Mato Grosso. Daqui a pouco vou preparar um café na boleia, comer alguma coisa e dormir cedo. Amanhã tem mais estrada me esperando, mais carga para carregar, mais vida para viver. A história que contei para vocês hoje não tem um final feliz daqueles de novela. Tem um final real, de gente de verdade, de homem que trabalha duro e que às vezes se machuca pelo caminho, mas tem um final digno de alguém que não se deixou fazer de bobo, que enfrentou a dor de frente e saiu por cima. Se você está passando por algo parecido agora, irmão da estrada, aguenta, a tempestade passa, o sol aparece de novo, e no fim das contas você vai descobrir que é mais forte do que imaginava, que consegue sobreviver mesmo aquilo que jurava que ia te matar. Eu sou o Carlos, 42 anos, 20 deles na estrada. Um abraço a todos vocês que acompanharam até aqui. E lembrem, na estrada da vida o importante não é não cair. É saber levantar depois da queda. E se inscrevam no canal. Comentem aí embaixo se já passaram por algo parecido, se deixaram passar ou devolveram na mesma moeda. Compartilhem com algum parceiro que precisa acordar, que está sendo feito de bobo e não percebeu ainda. Às vezes um toque de um amigo faz toda a diferença. Um abraço do Carlos Caminhoneiro e até a próxima história na boleia.